Boa noite a todos. Que o nosso bondoso Senhor Jesus, o amigo de todas as horas, possa continuar nos envolvendo e que nós possamos também perceber o amor do Pai que flui constantemente na nossa direção e que aqui na Casa Espírita nós temos a oportunidade de buscarmos sintonizar um pouco mais com essas vibrações de amor que comandam o nosso universo. Nosso tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 16 a 21, e trata da indulgência e algumas perguntas também que Kardec fez aos espíritos bondosos sobre a possibilidade de se repreender as outras pessoas, se nós podemos observar as imperfeições dos outros e divulgar o mal dos outros. Esses itens todos estão nesse capítulo 10, que tem por título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, a ideia da indulgência, se nós pegarmos lá o dicionário, nós vamos ver vários sinônimos, vários significados, falando especialmente de clemência, condescendência, tolerância, falando a respeito do perdão. Afinal de contas, a indulgência é irmã do perdão, está dentro desse processo. Tanto é que Kardec colocou os estudos a respeito do perdão das ofensas e da indulgência no mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, a ideia da indulgência basicamente está ligada a observar as falhas dos outros, ou a não observá-las, ou se observá-las como nós observamos, a crítica em relação a essas outras falhas, e, em última análise, acaba envolvendo também a ideia do perdão. Na igreja, a gente sabe, existe aquela concepção lá tradicional das indulgências, inclusive objeto de muita polêmica e muito estudo ao longo do tempo, que era a remissão dos pecados para aqueles que cumpriam determinados requisitos de ordem material, muitas vezes até efetuando pagamentos, para que pudessem encontrar esse perdão e obter com isso o ingresso no paraíso, nos locais lá de felicidade eterna. Bem, para a doutrina espírita, a ideia de indulgência está muito ligada a essa concepção toda que a gente estava falando. Como nós olhamos o comportamento do outro, como nós olhamos o que o outro faz, como nós analisamos os atos dos outros, como nós comentamos esses atos e como também nós nos comportamos diante de um ato de uma outra pessoa que de alguma forma nos ofenda. Afinal de contas, nós todos estamos aqui na Terra, temos uma vida de relações bastante intensa, estamos em contato com o próximo constantemente, nós, com as nossas próprias falhas e com os nossos vícios, ofendemos o nosso próximo, e o próximo, com os seus vícios e suas falhas, também nos ofendem. Então nós fazemos parte desse processo. Qualquer um de nós aqui, sem exceção, pode identificar algum momento em que tenha ofendido alguém. Às vezes até mais de um momento. E às vezes a gente acaba pensando sobre isso e cada um tem um comportamento diferente diante da atitude de ofensa ao próximo,
muitas vezes nem nota que ofendeu, né? Muitas vezes a gente ofende sem notar, né? Outros não percebem que ofendeu, mas sabem que ofenderam sem querer e de alguma forma tentam minimizar a dor do outro. Outros carregam pesadamente a culpa por ter ofendido. Outros muitas vezes nem carregam a culpa por um determinado momento, só vão perceber isso depois. Mas ofenderam até de propósito, também pode acontecer. Então existem essas situações que nós vivenciamos, de alguma maneira, pelos nossos espinhos, pelas nossas dificuldades, os vícios que nós desenvolvemos ao longo do tempo, nós ofendemos outras pessoas e nós também fomos e somos ofendidos também pelos outros. E aí também já entra um outro aspecto. Em ser ofendido pelo outro, também pode acontecer do outro não ter intenção nenhuma de ofender, né? Também pode até acontecer do outro nem sequer ter ofendido, mas nós nos sentimos ofendidos. É muito comum nós interpretarmos um comportamento do outro, que pode ser um comportamento inocente, um comportamento sem qualquer intenção de ofensa, e que nós, às vezes até por uma certa característica de desamor para consigo mesmo, nós acreditamos que o outro está nos denegrindo, que o outro está nos agredindo, que o outro está nos criticando, sem ser verdadeiramente essa a intenção dele. Então, diante de uma situação em que nós percebemos que nós ofendemos o outro, o que a doutrina espírita nos explica e nos sugere a respeito disso? Se nós percebemos que ofendemos realmente, nós devemos buscar a reconciliação. O sacrifício, nos diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, e nos disse Jesus, o sacrifício mais agradável a Deus. Se formos lá, colocarmos a nossa oferenda no altar, a doutrina espírita não tem oferenda, não tem sacrifício, então a gente pega só o simbolismo, a figura. Colocarmos a nossa oferenda no altar e nos lembrarmos que alguém tem alguma coisa contra nós, ou percebemos que nós agredimos alguém, deixemos de lado a nossa oferta e vamos primeiro nos reconciliar com o nosso irmão. Reconcilia-te o mais depressa possível com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao ministro da Justiça e sejais colocado na prisão. De lá, disse o nosso Mestre Jesus, não saireis até que pagues o último centavo. São palavras fortes, mas são palavras que nos faz entender que o sacrifício mais importante que nós podemos realizar é o sacrifício do perdão, é o sacrifício do nosso próprio orgulho, porque nós largarmos de lado o nosso orgulho para irmos ao encontro daquele que nos ofendeu e pedirmos perdão, é verdadeiramente um ato de coragem. Requer um esforço íntimo muito grande. Então, se nós percebemos que nós ofendemos alguém, que nós agredimos uma outra pessoa verbalmente, ou por qualquer ato nosso, o que a doutrina espírita nos fala? Buscarmos a reconciliação.
Aí, se o outro não quiser se reconciliar conosco, porque muitas vezes acontece que o outro não querer se reconciliar conosco, então nós nos colocarmos na posição daquele que está aberto à reconciliação, orarmos pelo outro. Se o outro cometeu uma falha para conosco, esquecermos esta ofensa que o outro cometeu conosco. Esquecer, não esquecer, tirar da memória por completo, porque não dá para tirar a memória por completo. Esquecer aí é no sentido de não guardar mágoa, de não guardar rancor, de não carregar isso consigo, de não alimentar essa mágoa, ou ódio, ou desejo de vingança. É até atribuir ao fato, ao ato do outro, um valor diferente. Esquecer é atribuir também à atitude do outro um valor diferente. Valorar a atitude do outro de uma forma diversa. Compreendendo o que levou aquele companheiro a agir dessa forma. Como Jesus fez conosco. Perdoa-lhes, Senhor. Eles não sabem o que fazem. É a compreensão. É a perfeita compreensão do estado moral, do estado espiritual em que nós estávamos quando nós, lá naquele processo, lá há alguns milênios, há 2 milênios, de alguma maneira nos insurgimos contra os ensinamentos e a bondade do nosso querido Mestre Jesus. Então, a ideia da indulgência também passa muito por aquele ensinamento de Jesus referente ao argueiro e à trave. Inclusive, até um espírito bondoso do estudo de hoje, João Bispo de Bordeaux, ele cita esse ensinamento diretamente aqui no texto, que é aquela ideia de nós encontrarmos defeitos nos outros e nos incomodarmos com os defeitos dos outros a ponto de querermos resolver e remover todos os defeitos que o outro tem, sem olhar os nossos próprios defeitos. Deixa eu retirar aquela poeirinha que está no seu olho, mas eu não vejo a trave que está no meu próprio olho. Insensatos, disse Jesus. Tratai primeiro de tirar a trave que está no seu olho, depois tira o argueiro do olho do vizinho, né? Porque às vezes a gente olha o outro e muitas vezes tem, aí estamos bem dentro do tema da indulgência, o prazer de falar, de criticar, de comentar de forma deletéria e inútil um erro, uma falha moral, um comportamento, mas sempre na nossa posição nós pensamos em não demonstrar que o nosso objetivo é comentar o erro do outro. Não tenho intenção nenhuma de fazer qualquer fofoca, mas o fulano estava cometendo tal ato, realizando tal atitude, mas a minha intenção, longe de mim fazer qualquer fofoca, né? Então a gente vê e aí comenta e experimenta um certo prazer, né, em falar a respeito disso. Então, o nosso companheiro José Espírito Protetor,
João é da mensagem seguinte, né? Está dentro do tema, mas tem uma mensagem anterior que é de José. Ele nos fala o seguinte: para que nós sejamos rigorosos com as nossas falhas e indulgentes para com as falhas dos outros. E aí a gente fica pensando, rigorosos para com as nossas falhas. Quer dizer que se eu percebo que eu tenho determinado vício, a gente sabe quais os vícios que tem. Que eu tenho determinado vício, eu tenho que ser rigoroso em buscar remover esse vício, em buscar trabalhar para melhorar essa situação. E aí a gente entra numa questão, porque a gente fica pensando o seguinte: ser rigoroso conosco. Mas será que se eu for muito rigoroso comigo mesmo, será que eu não vou, de alguma maneira, estar me denegrindo, estar me menosprezando, estar, de alguma forma, até abrindo espaço para me angustiar, para me deprimir? Será que eu não vou estar reforçando ali a minha consciência culpada, paralisando as minhas ações? Será que se eu for rigoroso comigo mesmo, será que isso vai ser bom efetivamente? Ou será que isso não vai ser bom? E aí a gente pensa também no outro extremo. Se eu não for rigoroso comigo mesmo, se eu for brando comigo mesmo, e a gente fica brando, tranquilo, né? Sem pensar e analisar as nossas próprias falhas, será que isso não vai ser prejudicial e não vai me estacionar espiritualmente? Aquele que não visualiza as próprias falhas, que não identifica os seus próprios erros, que não reconhece os vícios e defeitos que tem, certamente terá muito mais dificuldade para crescer, para se elevar. Mas isso não significa que ser rigoroso deve ter como consequência se culpar, se menosprezar, se deprimir. Deve ser uma avaliação que tenha um viés positivo, um resultado positivo, em que eu olho o equívoco, em que eu laboro o vício que eu possuo, mas que ao mesmo tempo eu projeto para o meu futuro melhores atitudes, melhores comportamentos e mais esperança na construção da felicidade interior. Então a doutrina espírita é uma doutrina extremamente otimista, é uma doutrina de alegria, é uma doutrina de felicidade, não é doutrina de depressão, não é doutrina de culpa, mas também não é doutrina de conivência, não é doutrina de condescendência com as próprias falhas. Se autoanalisar deve ser, nos diz a doutrina espírita, um processo diário, um processo constante, em que nós, através dessa atitude, vamos conseguir encontrar as falhas que nós temos e as virtudes que possuímos. E dessa forma, trabalhar as virtudes para nos tornarmos pessoas melhores e espíritos melhores. Suportar, nos diz a doutrina espírita, lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, a parte que nos toca na obra da criação.
Então aqui, quando José fala para sermos rigorosos conosco e indulgentes com os outros, é para que nós verdadeiramente analisemos os nossos atos, as nossas características, as nossas tendências, o nosso comportamento padrão, mas tudo isso compreendendo a nossa condição de seres que fazem parte de todo um projeto divino, que é um projeto voltado para o bem, para o amor, para a felicidade do espírito. Não é nós pensarmos nessa ideia de autocrítica com um sentido pejorativo, mas é ao contrário. Naquela posição otimista, sabendo que da análise nós podemos conduzir a soluções e a felicidade ainda aqui na própria Terra. Então, analisar o outro. Será que eu posso analisar o comportamento do outro? Será que eu posso observar? Kardec faz a pergunta aqui. Repreender alguém quando alguém faz alguma coisa errada? Às vezes eu fazer alguma coisa errada, eu posso repreender? Em muitas situações a gente deve, né? Em muitas situações a gente deve. Já começa a condição de pai, né? Os pais devem repreender o filho? Não deve, não. Deve repreender, deve orientar, deve traçar limites, deve demonstrar que existem determinadas situações na vida em que eles vão precisar entender que não podem tudo e que em certas situações eles vão vivenciar no futuro constrangimentos, decepções, frustrações. Então, se eles estão cometendo algum erro, algum equívoco, dever dos pais, missão, nos diz o Livro dos Espíritos, missão dos pais, repreender. E se nós vemos uma outra pessoa fazendo alguma coisa errada, nós podemos repreender essa outra pessoa? Nos diz aqui também o Espírito Superior, São Luís, quem nos fala. Deve-se fazer com moderação, buscando encontrar o fim útil. Se houver uma utilidade para o ato da repreensão, aí nós devemos fazer. Com moderação. Não com o intuito apenas de crítica, não com o intuito de apenas revelar uma falha do outro, uma imperfeição do outro. É interessante um caso narrado por André Luiz, pela psicografia do Chico, no livro Obreiros da Vida Eterna. Ele nos conta a história do companheiro Dimas, trabalhador do bem, médium, viveu longo tempo da sua vida trabalhando pelo próximo. E Dimas, depois ali naquele processo da desencarnação, ele teve certa dificuldade para o desprendimento, apesar de ser um trabalhador do bem, teve alguma dificuldade ali no desprendimento, porque ele ficou preocupado com os parentes que iria deixar aqui na Terra. E com isso, ele acabou tendo certa dificuldade também, os próprios familiares, a esposa principalmente, estava ali próximo ao leito dele, não querendo que ele desencarnasse de forma alguma. E não só não querendo, mas de uma maneira muito intensa, pensando a respeito disso e dificultando. Até que em determinado momento a espiritualidade, espíritos bondosos, nos narra lá André Luiz, foram lá e deram um passe no Dimas. Ele começou a se sentir melhor, e aí a esposa ficou tranquila, saiu ali das proximidades do leito e foi descansar, e aí os espíritos superiores puderam trabalhar no processo
da desencarnação desse companheiro do bem. E aí ele desencarnou e foi ser enterrado lá, ainda estava no velório, e lá no velório na própria casa do Dimas, e as pessoas lá visitando, e de repente os companheiros começaram nas proximidades ali do próprio Dimas, ele estava ali, o corpo ali, e ele em espírito também próximo, começaram alguns companheiros a conversar. E aí um companheiro disse assim: boca segura o Dimas, boca muito segura, porque quando ele estava encarnado, ele presenciou um crime. O político assassinou alguém. E o Dimas viu tudo isso e não falou com ninguém, não revelou a ninguém esse fato. Então, esse companheiro, começaram a dizer, esse companheiro, esse político que assassinou, era uma pessoa de índole tal, e começaram a falar a respeito da índole desse político que havia assassinado o outro, que já estava desencarnado. E aí o desencarnado, ouvindo tudo isso, ou atraído por aquela vibração, foi lá ao velório do Dimas e perguntou para o companheiro que estava contando a história toda: quem é você para falar de mim desta forma? É juiz, por acaso? E aí o encarnado não viu o desencarnado, mas sentiu e tremeu. E naquela tremida, os companheiros que estavam em volta deram até uma gargalhada de tão forte que foi. E aí esse político desencarnado olhou, viu ali o Dimas, viu que estava no velório do Dimas, e aí então começou a elogiar o Dimas, desviou a atenção lá do companheiro que o chamou e começou a elogiar o Dimas pela vida que ele teve, pelas atitudes que ele teve, e que realmente havia presenciado um crime que esse político havia cometido e não revelou. Então o Dimas entendeu naquela situação, e a gente não sabe qual é a situação concreta, não sabe os detalhes daquela situação, entendeu que seria melhor não revelar um erro grave que um outro companheiro cometeu. Então existem certas circunstâncias, e aí é cada caso especificamente que vai dizer, em que revelar um erro do outro é algo útil, é algo bom, é algo correto a se fazer. E existem outras situações em que revelar esse erro é algo que não tem utilidade nenhuma. Lembram lá daqueles crivos de Sócrates, quando fala a respeito da crítica ao outro? Quando eu vou criticar o outro, eu começo analisando o seguinte: o que eu vou dizer a respeito do outro é verdade? Às vezes a gente não tem certeza se é verdade, né? Eu ouvi dizer, falar, deve ser, né? Então, se eu não tenho certeza absoluta se é verdade e eu estou querendo criticar, então tem que ter um cuidado a respeito disso. Melhor não falar. É útil o que eu vou dizer, que às vezes pode ser verdadeiro, mas pode não ser útil. Eu estou vendo ali um fato, mas revelar esse fato não tem utilidade alguma. É bom o que eu vou dizer? Então, se eu vejo um erro acontecendo, eu posso observar esse erro? Será que eu posso observar um erro da outra pessoa? E aí São Luís nos fala o seguinte: que seria até inconveniente e prejudicial para a sociedade se nós não observássemos
os erros dos outros. Então diz assim: tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte apenas o bem. A gente vê só o bem, né? Ah, mas a coisa está errada. Está acontecendo errado. Ah, mas não, está tudo bem, é só o bem. Seria extremamente inconveniente e prejudicial para a sociedade eu ver o bem onde existe efetivamente o mal. A questão não é ver o erro. A questão, em primeiro lugar, é procurar o erro. Porque muitas vezes a gente já começa a procurar. Se eu quiser procurar falhas, ou vamos dizer o contrário, se os irmãos aqui que estão assistindo a palestra quiserem, durante a minha fala, procurar falhas, mas vão encontrar muitas. E quanto mais procurarem, mais vão encontrar. E em qualquer lugar, em qualquer situação, no relacionamento com qualquer pessoa, se nós começarmos a procurar as falhas, nós vamos encontrar uma quantidade enorme delas. Enorme delas. E muitas vezes a gente acaba se concentrando só nessas falhas e não procura também as coisas boas que o outro tem. Não procura as virtudes, porque também se a gente quiser procurar as virtudes, a gente vai achar. Se quiser encontrar ali, às vezes até pelo relacionamento com o outro, pela forma como nós lidamos com o outro, nós podemos encontrar falhas que às vezes, se fosse com outra pessoa, a gente nem estaria dando importância. Mas como é aquela pessoa ali específica, com a qual pelo relacionamento na sociedade eu acabo tendo um certo distanciamento, eu já olho aquelas falhas ali e só olho as falhas e critico aquelas falhas. Aí, só para a gente lembrar, ilustrar isso, nosso Cornélio Pires, vamos ver se eu lembro, que é muito tempo que eu não penso nessa... É um soneto de Cornélio Pires, pela psicografia do Chico. Ele fala a respeito da sogra e diz o seguinte: ele diz que um determinado companheiro, em Otatão, esteve lá em contato com a sogra, e lá nesse contato com ela, o relacionamento era um relacionamento extremamente difícil e brigavam o tempo todo. Aí ele diz assim: sogra não, nem a custa de madraca, gritava em Otatão de albergaria, só de ver em Abela tenho azia, o que sinto se vejo jararaca. Se a sogra vinha em casa, discutia, xingava o perdigueiro, punha a faca. Mas certa vez Tatão, caçando paca, teve ataque e morreu no mesmo dia. Desencarnado em trevas, quis mais prova, e renasceu da esposa, moça nova, em novo lar no sítio da Cancela. Hoje só quer vovó o dia inteiro. É o menino gorducho e beijoqueiro no colo carinhoso de Inhabela. Então, quando era sogra, só via todos os defeitos, né? Botava faca, xingava. Quando virou vovó, estava ali naquele colinho, né? Era um menino doce, afetuoso. Então, se nós quisermos encontrar defeitos no outro, nós vamos encontrar. Se nós quisermos procurar as falhas que o outro tem, nós vamos achar muitas, mas inúmeras. E se nós quisermos encontrar também no outro coisas boas,
virtudes, também nós vamos encontrar muitas virtudes. Então, a primeira coisa é exatamente nós focarmos. Vale a pena nós repreendermos o outro, ou ver as falhas do outro? Vale a pena? É possível ver? É possível. Mas não precisa ficar procurando. É possível ver, né? Mas não precisa ficar procurando. Em segundo lugar, se nós vermos, é útil revelar ou não é útil revelar? Cada caso é que vai dizer. E aí nós vamos avaliar nosso relacionamento com o outro, ver o que beneficia mais a coletividade, revelar ou não revelar. E muitas vezes a gente consegue, no nosso relacionamento com o outro, buscar complicá-los, seja revelando falhas, seja apontando para o outro diretamente as suas próprias falhas. Estou apontando para o chão para não apontar para ninguém, né? Apontando para o outro as suas próprias falhas. Se tiver um espírito aqui, ele vai brigar comigo. Vai para minha casa, vai lá atrás de mim. Estava apontando para mim, dizendo que... Não, é brincadeira, tá, companheiro? Mas apontar o outro, né? Apontando a falha do outro, muitas vezes a gente acaba criando uma confusão enorme. E talvez, se a gente chegasse, conversasse um pouco mais, a gente compreendesse um pouco mais, se a gente aceitasse até o ponto de vista, até se o outro está errado, não é concordar com tudo não é isso. Mas há situações em que nós podemos até concordar para evitar uma confusão. O espírito bondoso, acho que foi Toninho Bittencourt, pela psicografia do Chico Xavier, ele colocou de forma genérica, disse assim: em toda e qualquer ofensa, com quem for, seja onde for, fugindo discretamente, serás sempre o vencedor. Em toda e qualquer contenda, né? Com quem for, seja onde for, fugindo discretamente, serás sempre o vencedor. É lógico que ele falou de uma forma genérica, não é para interpretarmos ao pé da letra. A gente interpretar ao pé da letra qualquer ensinamento da doutrina, a gente vai cair em equívoco. Não é para ser interpretando ao pé da letra tudo. Mas é aquela ideia de nós percebermos que em certas situações nós podemos evitar, com a nossa atitude, até com a concordância no que o outro, com a posição do outro, evitar uma contenda que pode se prolongar por longo tempo. Então, tem uma história muito interessante, narrada por aí, que um determinado sábio estava numa cidade, chegou a uma cidade, ele ia andando por cidades, e chegou a uma determinada cidade, e ele era muito procurado, porque era um companheiro que dava muitos esclarecimentos, orientava muitas pessoas, um sábio. E ele chegou, começou a atender numa cidade, um dia, e estava uma fila enorme para ouvir as suas orientações. Ele atendia individualmente. E um casal que estava brigando muito, discutindo, todos os dias, cada um com seus pontos de vista ferrenhos, resolveu procurar esse sábio para que o sábio então esclarecesse qual dos dois tinha razão nessa discussão. E os dois entraram na fila, lá pelas tantas foram ser atendidos, um por um. Primeiro entrou a mulher e ela começou a falar das atitudes do marido, lá como o marido agia dentro de casa, o comportamento dele, era relaxado, isso, aquilo, e foi falando lá de todos os erros e falhas que o marido tem, aquela coisa de ficar procurando os erros. E aí o sábio ouviu, depois que ela terminou tudo, ele pensou e disse assim: não é que você tem razão? E aí a mulher saiu
olhou para o marido com um ar de vitória, né? E pensando assim, pensando, vai ver o que te espera, que ele me deu razão. Aí ele entrou e começou a falar da mulher, também de todas as falhas dela, todos os comportamentos, atitudes, e foi falando e falou com tanta convicção e tanta veemência, como ela também havia feito. Quando terminou, o sábio olhou para ele, pensou e disse assim: não é que você tem razão? Aí ele, feliz, ele saiu da sala, pegou a mulher, foi embora, eles nem comentaram o assunto, todo mundo feliz porque estava com a razão. Foram para o lar felizes da vida. Chegou o término do dia, um dia cansativo e longo de atendimento, e o aprendiz que estava ali na sala vendo tudo aquilo, quando terminou o dia, estava ele só com o sábio, ele disse assim: olha, eu não gostei do que o senhor fez não, porque o senhor disse para a mulher que ela tinha razão, mas o senhor disse também para ele que ele tinha razão. O senhor tem que se posicionar. Um dos dois está certo. Tem que dizer qual dos dois. É ele ou é ela? Não dá para chegar e dizer para os dois que os dois têm razão. O sábio ali ouviu tudo, pensou. Não é que você tem razão? É ficar brigando. Então às vezes é isso, né? Às vezes o nosso relacionamento pessoal com o outro, até no ambiente de trabalho, ambiente profissional, lá em ambiente de estudos, no ambiente familiar, na vizinhança, não é sair dando razão diante de problemas sérios, de problemas graves, mas às vezes por coisas pequenas a gente pode dar razão. E evitar discussões, evitar levar um problema adiante que poderia muito bem ser resolvido muito mais facilmente e nos tornar mais felizes, tornar o outro mais feliz e ter uma vida mais harmoniosa. Então a ideia da indulgência está muito ligada com isso, né? Está muito ligada a nós olharmos as falhas dos outros, mas sem procurá-las. E quando nós identificarmos essas falhas, porque nós vamos identificar sim, nós procurarmos ver nessas falhas o que nós podemos fazer para sermos úteis àquela pessoa que possui essas falhas. Mas além disso, aí sim, nós procurarmos as nossas próprias falhas. Procurarmos os nossos próprios vícios. Procurarmos aquilo que nós temos de comportamento que nos torna infeliz, que nos prejudica para sentirmos as vibrações da espiritualidade superior, o amor de Deus que emana na direção de todos nós, porque isso embota o espírito. Isso embota o espírito. Mas a gente precisa também entender, por outro lado, e é isso é importante a gente entender, que nós somos espíritos o quê? Nós somos espíritos perfeitos, espíritos evoluídos. Nós estamos em processo de evolução. E que a falha, o erro, o equívoco, o vício estão dentro desse processo. Fazem parte de todo esse processo evolutivo do espírito. Não é algo anormal um espírito, na sua trajetória evolutiva, no estado em que nós nos encontramos hoje em dia, carregar falhas de ordem moral, vícios.
Mas também o que a doutrina nos fala, e a gente volta a esse ponto, que é um ponto importante, é de nós não sermos condescendentes com essas falhas. E entendermos que é normal, entendemos que isso faz parte de toda a nossa trajetória evolutiva, de todo o projeto criado por Deus para todos nós. Isso faz parte desse processo, mas isso não significa que nós não devamos identificar essas falhas e procurar melhorar a cada dia. A cada dia. É um processo diário. Da mesma forma como nós cuidamos do nosso corpo, da mesma forma como diariamente nós cuidamos dos nossos labores habituais, cumprimos com as nossas responsabilidades da vida, nós também buscarmos encontrar, identificar essa característica espiritual que nós podemos transformar e sempre visualizando e buscando o melhor. Sempre visualizando e buscando a transformação. Não se prender no vício, não se prender na falha, mas se prender na virtude que a gente busca. Porque afinal de contas, já foi dito muitas vezes que é mais fácil nós desenvolvermos uma virtude do que extirparmos um vício. Não é isso? E nós temos vícios e virtudes. E todo vício tem a virtude contrária. Então, ao invés de eu trabalhar para extirpar o orgulho que eu carrego comigo, eu trabalho para desenvolver a virtude contrária a esse vício, que é a humildade. Focar no positivo, no afirmativo, focar no que é bom, e dessa forma a gente consegue desenvolver essas virtudes. Então, meus irmãos, esse tema ele está muito ligado à ideia da tolerância com relação à atitude dos outros, à ideia do perdão com relação às falhas dos outros. Então, se nós encontrarmos uma pessoa que cometeu algum equívoco contra nós, como nós já falamos, a gente vai deixar essa carga de mágoa, essa carga, esse peso de ódio, de desejo de vingança, a gente vai deixar de lado, porque isso só prejudica o espírito, só prejudica a nós mesmos. Quem fica com a mágoa é quem carrega o fardo, é quem carrega o grilhão. E buscarmos efetivamente, de acordo com o ensinamento da nossa doutrina, entender, valorar a atitude do outro de forma correta. Vemos se verdadeiramente aquela pessoa, quando cometeu um ato qualquer, que eu entendo como ato ofensivo à minha dignidade, como um ato ofensivo a mim mesmo, ver se realmente a pessoa teve essa intenção. E se essa pessoa teve essa intenção? Se ela não teve, acabou o problema, né? Se não teve a intenção, se não foi algo pessoal, ou não teve o objetivo de ofender, acabou o problema. Mas se ela teve verdadeiramente essa intenção, a gente sabe que, na verdade, quem vai estar com o problema foi a pessoa que teve esse tipo de atitude. E nós vamos nos dar o direito de sermos felizes. Vamos nos dar o direito de não carregarmos a mágoa, porque a mágoa vai nos conduzir à infelicidade. Então, para a gente ir finalizando, a nossa querida Alta de Souza, pela psicografia do Chico, eu tinha também isso decorado, mas a idade vai chegando, o tempo vai passando, e a gente não vai lembrando
certas coisas que a gente lembrava antes. Então, a Alta de Souza, pela biografia do Chico, nos disse assim, vamos ver se a gente consegue lembrar, está com a cola aqui, qualquer coisa só dá uma olhada. Repara a fonte diligente e boa, escravizada ao solo em que destila, acolhendo a cantar, doce e tranquila, a saliva do charco que a magoa, envolvente e translúcida coroa, que afaga e nutre o coração de argila, passa ajudando ao chão em que se asila, tanto mais pura quanto mais perdoa, como a fonte que, ouvida toda ofensa, abraça na bondade a dor imensa que te aguarda no mundo a alma sincera, e estendendo o perdão por onde fores, encontrarás na cruz das próprias dores a alegria divina que te espera. Então, que nós possamos perdoar ao próximo, perdoar as nossas falhas, sim, né? Perdoar as nossas falhas, mas ao mesmo tempo identificar os nossos vícios e projetar atitudes positivas para a nossa transformação moral. É essa a lição da doutrina espírita, a lição que nos dá a base, o fundamento, o recurso para a modificação do espírito na sua trajetória evolutiva. Todos nós, como espíritos imortais, tendo uma imensa caminhada pela frente, e nós podemos, com certeza, trabalhar mais firmemente na busca dos nossos objetivos, nos conscientizando dessas lições que a doutrina espírita nos traz, do amparo que a espiritualidade superior leva a cada um de nós. E os espíritos bondosos, a todos os instantes, trabalhando incessantemente para nos ajudar no nosso processo evolutivo. E toda a lei divina conspirando. Se nós pensarmos em teoria da conspiração, em termos divinos, temos que pensar dessa forma. Conspirando para a nossa evolução, para a nossa felicidade. Muita paz a todos.